Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 23 de janeiro de 2022, o programa Momento Espírita de número 886. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior de levar até vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou nos assistirem, terem som e imagem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou ainda nos assistirem através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós estamos recebendo aqui no programa Momento Espírita, nessa manhã de domingo, Álvaro Macedo. O Álvaro é psicólogo, é palestrante espírita e trabalhador da CEOB, Sociedade Espírita Obreiros do Bem em São Carlos. Álvaro, muito bom dia, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Bom dia, Beto, bom dia, Zezinho, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube 1. E aqueles que nos acompanham pelo canal Momento Espírita da USE de São Carlos no YouTube e aqueles que nos acompanham pelo Facebook da USE de São Carlos. É sempre uma alegria poder atender a esse convite honroso, no qual fazemos as nossas reflexões sobre o Evangelho de Cristo, seus exemplos, as referências que ele nos deixou, para que sirvam como um norte seguro na nossa caminhada para o Pai Celestial. Muito bem, Álvaro, todos os domingos nós iniciamos o Momento Espírita por uma prece. Você está convidado para fazê-la. Vamos então fechar nossos olhos, serenar nossos corações e dirigir nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Esse Mestre de bondade, querido, nosso irmão maior, que veio à Terra para deixar uma mensagem, para deixar um exemplo de vida, para deixar um norte que facilite nossa caminhada em direção ao Pai. Muito obrigado, Mestre, por todas essas dádivas que vós deixastes para todos nós. Obrigado pelos mensageiros que nos enviais constantemente para falarem aos nossos ouvidos, como a equipe espiritual que dirige esse trabalho, aos nossos mentores que nos protegem no dia a dia, aos líderes espirituais que conduzem a humanidade. Muito obrigado, Mestre, que a vossa paz esteja sempre conosco, que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, o tema dessa manhã de domingo é o perdão. Daqui a alguns instantes, o Álvaro, nosso convidado dessa manhã, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema à luz do Evangelho de Jesus, à luz dos ensinamentos da doutrina espírita para todos nós. Momento Mensagem de hoje vem absolutamente ao encontro do tema do programa. O título do Momento Mensagem de hoje é Perdão Sempre. E a tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Se ainda não o tem, anote aí, DDD 16 993161147, repetindo, DDD 16 993161147, ou através do próprio Facebook, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E através desses canais, você pode fazer perguntas, lembrando que as perguntas que ocorrem num domingo são respondidas no domingo subsequente. Ou seja, as perguntas que ocorrerem hoje serão respondidas no próximo domingo. Você pode também tecer comentários, fazer sugestões de temas a serem abordados em programas vindouros e também fazer críticas construtivas. Elas também são bem-vindas e desde já, muito obrigado por suas participações.
Muito bem, agora espaço aberto para o bom dia do nosso companheiro de apresentação desse programa há mais de 17 anos, Zezinho de Mel. O bom dia do Zezinho vem através de mensagem e a mensagem que ele nos traz nesta manhã de domingo é uma psicografia do Emmanuel através de Chico Xavier, A Crise Acontece. A crise acontece. É um momento infalível na existência de cada um. A pessoa, basta às vezes, se acredita realizada por haver concretizado aspirações que lhe pareciam demasiado altas. Entretanto, o teste espiritual de confiança aparece de improviso. É o parente que fraquejou em obrigações assumidas, comprometendo a tranquilidade de todo o grupo familiar. A moléstia com gravidade imprevista, o afastamento de afeições das mais queridas ou a desencarnação de um ente amado. Nessas ocorrências, surge um momento de exame em que as nossas aquisições da vida íntima se fazem avaliadas. Diante desses testemunhos, alguns companheiros se desmandam na revolta ou se acomodam com a rebeldia, fugindo habitualmente para aventuras infelizes, adquirindo débitos de resgate difícil. Outros, porém, usam a coragem e a serenidade e aceitam as tribulações que os procuram, nelas reconhecendo valiosos fatores que os impelem à própria renovação. Quando te encontrares assim, numa hora grave e áspera, em que todas as vantagens que adquiriste no tempo te parecem arrastar para o sofrimento, não desesperes, nem desanimes. Confia em Deus e segue para diante. Se reconheces a força do amparo mútuo, auxilia aos companheiros em provação, tanto quanto puderes, a fim de que o apoio alheio não te esqueça no dia de tuas próprias dificuldades. Ainda que os amigos de outro tempo não te reconheçam em teus dias de inquietação, Deus te vê, provendo-te de recursos segundo as tuas necessidades. Na atualidade terrestre, o homem se previne contra a carência de valores alimentícios, estocando gênero de primeira utilidade, defende as estradas, afastando o risco de acidentes ou promove a vacinação, frustrando o surto de epidemias. Pensando nisso, entendamos o imperativo de exercitarmos fortaleza e compreensão, paciência e solidariedade, porque, de modo geral, em todas as existências do mundo, surge o dia em que a crise acontece. Usa a paciência e a tolerância. Vive a própria vida e deixa que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. Chico Xavier, Emmanuel. Muito obrigado, Zezinho. Um bom dia para você, uma excelente semana também. E agora nós vamos retornar a palavra ao nosso convidado dessa manhã de domingo, Álvaro Macedo, que vai falar para todos nós a respeito de o perdão. Álvaro, por gentileza, fique à vontade. O tema que trazemos nessa manhã fala de uma atitude que movimenta uma série de sentimentos positivos em nós. Movimenta o amor, esse sentimento maior, universal. Movimenta a tolerância em relação ao outro, a compreensão deste e a nossa compreensão também. Nós vamos falar sobre o perdão. E para falar sobre o perdão, recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, bem como ao livro do Dr. Francisco Cajazeiras, um médico de Fortaleza, professor universitário, palestrante espírita, e o título desse livro é O Valor Terapêutico do Perdão. Aconselho procurarem na internet, adquirir esse livro, cuja leitura é muito fácil, prazerosa e enriquecedora. Então vamos começar. O que é a misericórdia? A misericórdia é a capacidade humana de compreender com amor e com carinho a falha ou a agressividade
do semelhante, pelo entendimento e comparação com a própria falibilidade. Falibilidade é uma característica do ser humano. Falibilidade é a característica de quem falha. Então, o ser humano falha. É de se esperar que isso aconteça. Sabemos que acontece. Então, não querer compreender que o ser humano falha é a mesma coisa que não querer compreender que a criança faz birra, por exemplo. Então, se entendemos que o ser humano falha, nós entendemos primeiro, bom, eu sou humano, portanto, é de se esperar que eu falhe. Mas espera aí, o outro também é humano, portanto, ele também pode falhar. Veja que está aí a base do perdão. Serve, inclusive, de partida para nos perdoarmos. Muitas vezes carregamos desequilíbrios, desencontros pela vida toda por não nos perdoarmos também. Então, entendendo que o ser humano falha, sabendo que nós somos humanos, podemos falhar, podemos nos perdoar. Entendendo que o outro também é humano, não seria justo que eu entendesse que eu posso me perdoar e que eu espero que me perdoe e não fazer o mesmo para com o outro. A misericórdia é o ato de vestir a pele do outro, imaginando os caminhos que percorreu, tentando imaginar por onde ele passou, o que ele vivenciou, o que ele experimentou, o caminho que ele percorreu e a dor de que ele se reveste, de ter vivido tudo o que viveu, para ser-lhe o braço, o ouvido e a voz, que, respectivamente, ampara, acolhe e leva a paz. Repetindo, passando por cada um deles, sermos o braço que ampara, que dá suporte, o ouvido que acolhe, aquele ouvido que ouve com atenção, que recebe o outro dentro da alma, e para ser-lhe a voz, levar uma palavra de conforto, de carinho, de entendimento. Então a misericórdia é o ato, repetindo, de vestir a pele do outro, ou seja, termos compaixão de que é como que sentir a dor que causa o mal alheio, é como compartilhar da sua dor, em outra palavra, é empatia para com a dor do outro. Então, é vestir a sua pele, estar no sentimento, na dor do outro, imaginando toda essa sua trajetória que é milenar, não é de agora, vem de diversas outras encarnações. Tem uma conta que eu gosto de, que não sou eu que faço, na verdade foi o Otacílio Rangel, que muitos devem conhecer, que ele faz a seguinte conta: nós, seres humanos, estamos vindo lá da era das cavernas, né? 350 mil a 700 mil anos atrás. Portanto, se supusermos numa conta muito superficial que cada encarnação dura 100 anos, entre estar aqui e estar no plano espiritual, encarnação mais plano espiritual, 100 anos, e antigamente esse tempo era bem mais curto, a gente vivia 40, 45, mas se nós considerarmos 100 anos, só para fazer uma conta rapidinha, nós vamos ver, nesses 350 mil a 700 mil anos, que nós vivemos 3.500 a 7.000 encarnações. Tem experiência de toda essa vivência, de todo esse passar pelo corpo, pela pele, e sofrer e fazer sofrer também. Entender que essa pessoa carrega tudo isso, carrega muita dor, e tentar entender que a sua agressividade em um dado momento pode ser pela dor que está machucando muito, como alguém tentar ser tranquilo e pacífico com um prego dentro do sapato. Então, nós vamos procurando fazer esse entendimento a partir da definição de misericórdia e vendo as decorrências de tudo isso, de todo esse nosso caminhar. Nós trazemos como espíritos impressas nessas 3.500 a 7.000 existências as marcas dessas diversas existências. E para as doenças que cada um teve ou tem, existem formas diferentes de cada um sentir conforme a sua sensibilidade, conforme a sua existência, sua percepção daquilo que ele viveu. E a ciência tem demonstrado, existem estudos sobre isso,
que os estados mentais, e aí eu acrescentaria espirituais, uma vez que mental e espiritual são duas coisas muito intimamente ligadas, são capazes de alterar a competência do nosso sistema imunológico. Nós estamos falando nesse trecho agora sobre as bases espirituais das doenças. Então, se o nosso sistema imunológico é afetado pela nosso equilíbrio mental, nosso equilíbrio espiritual, então estes acarretam o surgimento de doenças. Vocês devem estar perguntando por que ele está falando de doença, de origem da doença agora, se nós estamos falando de perdão. Tenha um pouquinho de paciência que a gente chega lá. Segundo um psiquiatra austríaco, Adolf Adler, ele disse o seguinte: uma doença infecciosa não é o produto apenas de uma bactéria ou de um vírus, mas decorrência da participação do indivíduo em sua totalidade, corpo e mente, na aceitação ou rejeição ao vírus ou à bactéria. Em outras palavras, as nossas emoções afetam significativamente a nossa saúde, porque o espírito é um ser psíquico, pensante e afetivo, no qual surgem as emoções. E se a emoção afeta o nosso sistema imunológico, então o equilíbrio desse espírito vai afetar também o nosso estado de saúde. E essas emoções são um retrato, uma pintura do nosso estado espiritual até o momento, daquilo que nós constituímos, daquilo que nós fomos nos tornando e viemos a ser e somos hoje. Então nós trazemos conosco tendências, e essas tendências elas vão se expressar mais ou menos conforme o ambiente no qual nós nos desenvolvemos. Então, se temos uma tendência carinhosa e o ambiente é carinhoso, nós vamos desenvolver o carinho, vamos tratar as pessoas com carinho. Às vezes o ambiente pode não ser favorável, então a nossa tendência pode se expressar ou ficar inibida, dependendo da sua intensidade. Se eu sou extremamente carinhoso, pode ser que o ambiente agressivo não me afete. E nós temos exemplos desses na história. A mesma coisa se somos agressivos, temos a tendência a sermos agressivos, temos um ambiente, se tivermos um ambiente acolhedor e educador, essa agressividade poderá ser contida ao longo da vida e se expressar de maneira bastante atenuada, mas se for um ambiente que não faz esse papel, seremos agressivos sim. Se crescemos num ambiente onde não há tolerância, onde não há carinho, onde não há respeito pela vida, seremos sim agressivos. Então a tendência vem com o espírito. Ele a expressa ou não, conforme lhe dão um alimento. Isso nos traz, não é, a origem das doenças no tempo ao longo das diversas existências. E voltando ao perdão, guardem mais um pouco a paciência de vocês, perdoem se eu faço sofrer um pouco com essa ansiedade, essa angústia, que chegaremos a entender porque eu falei de doença numa palestra sobre perdão. Como o perdão aparece no Evangelho? Cristo falava desse perdão, falava da forma de nós vivermos nos dirigindo ao próximo com carinho, com amor e com perdão. Então Cristo nos conclamava ao amor, ao desprendimento dos bens terrenos e ao perdão. Isso não era apenas um preceito ético, um preceito moral. É uma proposta de saúde global, já que eu estou falando em estado de espírito. Começamos a fazer encontrar uma coisa com a outra, né? Já que estamos falando em estado de espírito, e que o estado de espírito afeta a nossa saúde, e o perdão está ligado ao amor, a equilíbrio, etc., começamos a perceber que perdoar, que amar, não é só uma questão moral, é uma questão de saúde também. E Cristo nos dizia: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ou seja, ele falava de fraternidade universal. Porque aqueles que nos são caros, amá-los não é
nenhuma vantagem, a gente já faz isso naturalmente. Mas fazer isso em relação àqueles que eu sinto como inimigos, ou que eu acho que são meus inimigos, aqueles que me odeiam, ou que é pior, que eu os odeio, eu tentar amá-los, aí eu tentei amar todo mundo, por isso que é universal. E ele dizia, se vós perdoardes aos homens as ofensas que tendes deles, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Eu enxergo algo mais distante do que essa ideia de um Deus premiador ou castigador. Se você for comportadinho e perdoar, eu te perdoo também. Eu acho que não é por aí. Deus não está muito preocupado em ficar perdoando ou não a gente. Ele nos colocou no mundo e colocou uma série de meios para que a gente se desenvolva nesse mundo. Coloca meios também para que a gente se desenvolva de maneira a consertar os nossos erros do passado. E aí ele deixa que a coisa continua. Nós vamos aprendendo. Ele não precisa castigar, ele não precisa perdoar. Mas por que quando a gente ama, a gente vai ser amado também? Quando a gente perdoa, a gente vai ser perdoado também. Porque a gente vai criando essa atmosfera de boa vontade entre todos. Então isso acaba sendo, mais uma vez, uma decorrência da lei do amor. Se eu expresso amor pelo outro, uma hora eu convenço de que ele não precisa ser tão duro, tão rude comigo. E ao expressar amor para com o outro, pode ser que eu esteja começando a deixar de ser rude com ele. Não vamos nos colocar como sendo o lado certo e bom de toda a história. Nós temos nosso passado, nós temos o nosso nível de desenvolvimento. Não chegamos à perfeição, estamos imensamente distantes dela ainda. Então, o perdão surge como atitude de quem compreendeu quais são os limites do próximo, a semelhança do entendimento de quais são os meus limites também. E aqui nós vamos começar a entender por que eu andei falando de saúde numa palestra de perdão. E isso eu tirei do livro do Dr. Cajazeiras, do livro e de uma palestra dele que eu tive a felicidade de assistir no Centro Espírita O Consolador, da saudosa Leia, ali de Araraquara. Então, ele nos diz o seguinte: situação do animal diante do perigo. O animal está lá na selva, andando pacificamente, quando ele se sente ameaçado. O seu predador dá de cara com ele. Qual é a situação desse ser que é presa aí no momento diante do seu predador? Existe uma intensa palidez cutânea, um aumento da pressão arterial, porque o sangue começa a se deslocar no nosso organismo de maneira a preservar a nossa vida. Então ele precisa ir para músculos que vão facilitar com que a gente saia correndo, ou se não tem como correr, que a gente enfrente esse predador, essa fera, com pouca chance de vencê-lo, mas a gente ou faz isso, se não dá para fugir, ou morre. Então, nós temos uma reação instantânea, instintiva, de começar a criar mecanismos que estão inseridos no nosso metabolismo para que a gente haja e reaja com presteza. Então, com essa necessidade de levar sangue para os músculos que vão reagir adequadamente, há um aumento da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, é uma taquicardia, como diziam os médicos. Começa a haver um aumento da frequência respiratória. Nossa respiração se torna ofegante, nós precisamos levar oxigênio também para esses músculos. Um aumento da glicose sanguínea, que precisamos de energia para correr. Tudo para facilitar a nossa fuga ou a nossa defesa. Aumento dos hormônios do estresse dentro do nosso corpo. Só para citar, adrenalina, noradrenalina, cortisona, etc. Tudo isso para fazer com que a gente reaja com presteza e com vigor. Então, isso nos causa um estresse enorme. Aí, vamos trazer isso para os nossos dias atuais, para nós seres humanos,
fora da floresta, mas que continua tendo muitos mecanismos, metabolismo que funcionam do tempo que a gente estava aí pela floresta ainda, há milênios atrás. Então nós estamos lá na empresa, por exemplo, numa linha de montagem, nosso chefe chega, eu vou usar palavras do Dr. Cajazeiras, ele chega e nos fala tudo menos que a gente é bonito, mas ele despeja um caminhão de abóboras em cima da gente. Nós ficamos ou surpresos, amedrontados, ou se achamos que é injusto, e não obrigatoriamente é injusto, mas a gente está achando que é, a gente se pega de raiva, ou seja, a gente entra num mecanismo como se a gente estivesse diante de um predador. Então vai ter intensa palidez cutânea, vai ter aumento da pressão arterial, batimento cardíaco, alteração respiratória, glicose no sangue, etc. Tudo isso que eu descrevi. Aí o chefe termina e fala para ele, vai, continua seu trabalho, antes que eu fique mais nervoso e faça o que eu não quero fazer. E vai embora o chefe. E ele vai ali, vai abaixando a sua pressão, vai se sentindo um pouco distante do momento de estresse, mas o que aconteceu fica na sua mente, não vamos esquecer disso, e vai melhorando um pouco. Mais tarde ele lembra de tudo que o chefe falou, mesmo antes de sair da empresa. E de novo acontece tudo isso aqui. A palidez cutânea, a pressão arterial, respiração alterada, os hormônios vão lá em cima e ele se sente muito mal, se sente impotente, com raiva, tudo isso junto. E vai acalmando aos poucos, vai embora para casa. Quando ele chega em casa, de cara fechada, se bobear, ele chuta o coitado do cachorrinho no portão, entra, mal fala com a mulher, com os filhos, é agressivo, é rude, e vai tomar seu banho. Lá no banho ele lembra do chefe, a cara do chefe aparece mentalmente na frente dele. De novo, vem a palidez cutânea, a pressão arterial alterada, a respiração arterial, produção de hormônios, o estresse dele vai lá em cima de novo. E vai passando, vai acalmando, daqui a pouco ele vai jantar, senta-se à mesa, está ali conversando, uma palavra que a esposa fala coincide, por exemplo, com uma palavra que o chefe falou, e às vezes não precisa coincidir nada, é só recordação mesmo, e ele lembra de novo, meu Deus do céu, do que o chefe lhe disse, tudo aquilo que ele falou, menos que era bonito. E de novo lá vem a pressão lá em cima, batimento cardíaco, alteração da respiração, produção de hormônio, e ele volta a ficar com aquele rancor, aquela mágoa, vai se sentindo envenenado, e assim vai se ao longo dos dias, ele tendo recordações daquele episódio e passando mal. Isso vai causando um distúrbio muito grande no seu organismo. Porque o estresse, minha gente, não é assim, a gente deve eliminar todo o estresse da nossa vida. Não, o estresse faz parte da nossa vida e ele é necessário para a nossa sobrevivência, mas por curtos períodos. Se há um estresse constante, é um risco. Às vezes, mesmo no curto período, se ele for extremamente intenso, também é um perigo. A pessoa pode ter um AVC num estado desse, pode ter um infarto. A pessoa pode vir a ter uma doença muito grave até ir a óbito. Então pode acontecer mesmo no tempo curto. Mas o estresse existe para que a gente se movimente. Faz parte da gente criar movimento na nossa vida. Então o estresse faz parte, mas ele não pode ser constante, direto ou intenso demais. Então a permanência ou a repetição desse estresse por muito tempo, ele pode levar à instalação de doenças. Por quê? Porque acontece que ele causou um desequilíbrio no nosso sistema emocional e no nosso sistema imunológico. Aquilo que nós falamos lá no começo. Ou seja, o nosso sistema de defesa fica incompetente, vamos dizer assim. Quando entra um organismo estranho no nosso corpo, nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa vai lá
e devora esse elemento estranho, fagocita, né? Acho que é a palavra mais técnica, que entrou no nosso organismo. Quando uma célula cancerígena é produzida, nós temos mutações acontecendo ao longo do nosso corpo o tempo todo, então acontece de vez em quando, escapa que uma célula sai fora do padrão. E essa pode ser uma célula cancerígena, virar cancerígena. O nosso sistema entende essa célula como um ser estranho também. É como se fosse um invasor, e vai lá e devora, e capta essa célula. Se o nosso sistema imunológico está baixo de competência, está abaixo de capacidade de agir, de proteger, essa célula cancerígena pode se multiplicar e pode advir daí um tumor maligno, inclusive. Vamos deixar claro que não quer dizer que todo estresse gera câncer, gera um tumor, ou que todo câncer é causado por isso, não obrigatoriamente. O câncer é uma doença, é uma alteração de células que tem, a gente chama de multifatorial, né? Tem várias coisas que podem afetar e causar. Um alimento pode causar um alimento nocivo, uma radiação, por isso que eu tenho proteção para quem trabalha com raio-x, pode causar uma alteração numa célula. Então tem várias coisas que podem acontecer. Essa que eu falei do sistema imunológico é mais um. O sistema imunológico está ali para defender. Às vezes ele não consegue defender porque ele está fragilizado. E quem o fragiliza? Entre várias outras coisas, o nosso humor, o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio espiritual. Então, nessa incapacidade momentânea que fica o nosso sistema imunológico de agir, nós podemos produzir doenças sim. E aí vocês começam, imagino, espero que comecem a imaginar a ligação que existe entre o perdão ou não perdoar e a saúde e tudo aquilo que nós falamos lá no começo, a misericórdia. Então, algumas dicas que nós entendemos que surge no início dessa fala em relação ao perdão. O livro do Dr. Cajazeiras nos dá 6 dicas para nós pensarmos a respeito. A primeira delas é o auto-perdão. Porque se a gente não se perdoa e a gente comete erros, quando nós cometemos um erro e avaliamos mais para frente, e a lucidez nos vem dizer que foi um erro, a gente fica muito amargurado. Então é preciso sair desse estado, que ele também é nocivo. Outra dica é fazer o autoexame para que a gente se compreenda, se veja como esse ser humano que pode falhar e que, portanto, precisa de perdão, porque não podemos ficar presos no passado. O passado é a coisa que a gente não consegue mudar. A gente consegue alterar o nosso caminho daqui para frente, para o futuro. Entender o ofensor como alguém ignorante, não no sentido pejorativo da palavra ignorante. Ignorante como sendo alguém que ignora, que desconhece. O nosso ofensor pode ser alguém que desconhece preceitos maiores, preceitos espirituais. Às vezes a gente conhece, mesmo assim, enfia as mãos pelas pernas. Então vamos entender o nosso ofensor como alguém ignorante. Podemos entendê-lo também como alguém enfermo, no mínimo enfermo da alma, pode ser enfermo também do corpo. E com isso ele tem menos paciência, menos tolerância e pode ser agressivo com a gente. Outra dica é que nós entendamos o ofensor como um instrumento de prova. Aquele que veio para servir da nossa aplicação dos nossos conhecimentos, da nossa paciência, da nossa tolerância, para fazê-lo progredir e com isso nós crescermos espiritualmente. Ele pode ser esse elemento que Deus colocou no nosso caminho. Alguém difícil mesmo. Alguém que só vai conseguir vencer se contar com a ajuda de algumas pessoas, por exemplo, nós. E podemos também prestar atenção de que a ofensa pode ser impessoal, não é contra nós. Às vezes ele está assim, está num estado genérico de agressividade e ele acaba agredindo o primeiro que está à sua frente. Como que uma descarga
descarga de adrenalina, descarga de sua tensão. Não é contra nós, o primeiro que passasse ia acontecer isso. Então, vamos entender o seguinte. Primeiro, perdão. Uma coisa fundamental do perdão que a gente ouve sempre as pessoas dizerem que é um equívoco. Você precisa esquecer. Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. A gente não esquece. Aquilo está gravado. Se machucou muito, vai ficar gravado para o resto da vida. Agora, o importante é a gente ressignificar, perdoar, é se lembrar sem se ferir. O que é ressignificar? É pensar nessas coisas, nessas dicas que acabamos de dizer. Ele fez isso comigo, mas por esse, aquele e aquele outro motivo. Não é porque ele me odeia, é porque ele está mal, é porque ele sofre, é porque ele ainda não sabe que isso é errado. Isso é ressignificar. Ressignificar é a palavra-chave de libertação de nossas vidas. Através da ressignificação, ela não é sentimento, é como a gente vê as coisas. Através dessa ressignificação, a gente pode entender que o outro não é aquilo que a gente pensava que fosse e pode, sim, perdoá-lo. Então, perdoar, lembrando-se sem se ferir, isso é cura. Isso é decisão. Como eu falei lá no começo, perdoar é uma atitude. Então eu tenho uma decisão e eu tomo uma atitude. Não é um sentimento. Ele movimenta sentimentos. Mas nós podemos utilizá-lo a nosso favor, a favor do nosso próximo e servindo-nos como instrumentos de Deus Pai. Era esse o meu recado para hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Álvaro. Muitos subsídios nos deixou o Álvaro com suas colocações para que nós reflitamos em termos de perdão, da necessidade de exercermos o perdão. Muito bem, o Momento Mensagem de hoje vem absolutamente ao encontro do tema do programa de hoje, que é o perdão, porque o título dele, vamos ouvir agora, é Perdão Sempre. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Perdão sempre. Se desejamos encontrar a paz na vida, perdoemos as provas que a vida nos apresenta. Se procuramos a paz com os amigos, perdoemos a todos sem reclamar das decepções que nos proporcionam. Se desejamos a paz com os vizinhos, tratemos a todos eles com a bondade e a consideração com que desejamos ser tratados. Se desejamos a paz com a natureza, procuremos agir com ela dentro do equilíbrio com que somos por ela beneficiados. Se desejamos obter a paz com os inimigos, abençoemos a todos eles como ansiamos ser por eles abençoados. Se queremos a paz com os animais, vamos respeitá-los como aspiramos ser por eles respeitados. Se queremos a paz com a própria saúde, protejamos o corpo que nos serve de moradia como precisamos ser protegidos. Se queremos a paz com as criaturas infelizes, temos que tratar a todas elas com o amparo que venhamos a precisar recolher de cada uma delas. Se queremos encontrar a paz da felicidade, saibamos repartir com os outros os melhores sentimentos do coração, com a mesma esperança de que algum dia venhamos a precisar do auxílio de qualquer um deles. Se sonhamos guardar conosco a paz de Deus, procuremos trazer a nossa consciência ligada ao amor infinito, com a fé vigorosa com que somos chamados
a viver cumprindo os desígnios de Deus. Amigos e amigas do Momento Espírita, o Momento Mensagem de hoje que acabamos de ouvir é uma adaptação de uma mensagem de Emmanuel por meio da psicografia de Chico Xavier e se encontra no livro Esperança e Luz, lição número 20. E é uma profunda lição, vamos frisar isso, sobre o perdão aplicado em nosso dia a dia. Vamos refletir juntos, então, um pouquinho sobre o conteúdo, assim nós somamos com todas as colocações que foram feitas com muita propriedade pelo nosso convidado de hoje, Álvaro Macedo. Emmanuel nos coloca o seguinte nessa mensagem: quem deseja encontrar a paz na vida, perdoe as provas que a vida nos apresenta. Ora, amigos e amigas do Movimento Espírita, se nós nos encontramos todos face ao nosso estágio evolutivo no mundo de provas e expiações, é perfeitamente natural que todos iremos enfrentar provas. E essas provas servem para aferir o nosso estágio evolutivo. A cada vida, a tendência, se nós aproveitarmos cada uma das vidas que temos, cada uma das encarnações que temos, o natural é que nós cresçamos, que nós evoluamos espiritualmente. Quando retornamos ao plano espiritual e quando nos encontramos reequilibrados, muitas vezes, após um período de readaptação à nossa pátria espiritual, à nossa verdadeira pátria, digamos assim, nós voltamos a estudar, trabalhamos no plano espiritual quando temos condições para isso e nós nos preparamos para uma nova encarnação. E evidentemente que aqui, uma vez de volta ao corpo físico, ao plano material, é que nós vamos poder aferir, digamos assim, o aproveitamento de tudo aquilo que temos aprendido. Se formos bem-sucedidos nas provas, é porque o aproveitamento está sendo bom. Se não, teremos que retornar para fazer as provas novamente, como acontece numa escola, quando nós, ao longo de um ano, não temos um bom aproveitamento, então precisamos retornar ao mesmo ano, fazer as mesmas provas, para que possamos, enfim, seguir o nosso caminho, seguir em frente. Na sequência, Emmanuel nos coloca que se nós procuramos a paz com os amigos, olha que interessante, né? Ele falou de paz na vida, agora ele está falando de paz com os amigos. Diz ele que nós temos que perdoar a todos sem reclamar as faltas que eles nos ofertem. Nós até adaptamos aqui para as decepções que eles nos proporcionam, porque todos nós, não é, já proferimos essa frase, ou ouvimos cotidianamente alguém dizer: ai, aquele amigo fulano, ciclano, me decepcionou profundamente, ou eu estou decepcionado com fulano ou com fulana, amigos muitas vezes de longa data e que às vezes por umas palavras mal colocadas, por atitudes equivocadas, nos magoam porque nós permitimos, né, que sejamos magoados, ficamos decepcionados e muitas vezes amizades de tanto tempo, não é? Acabam se rompendo e muitas vezes fica difícil retomarmos a amizade. Por que nós dificultamos? Porque nós não estamos fazendo o que Emmanuel nos recomenda, perdoarmos, relevarmos as faltas de nossos amigos conosco, para que possamos estar em paz com esses amigos. Na sequência, Emmanuel diz: se desejamos a paz com os vizinhos, olha que interessante, a que minúcias desce o Emmanuel para que nós possamos refletir e implementar as atitudes do perdão, não nos magoarmos no dia a dia. Ele diz que com os vizinhos nós precisamos tratá-los a todos com a bondade e a distinção com que desejamos ser tratados, com a bondade, com a consideração. E quantas querelas com vizinhos muitas vezes nós alimentamos, às vezes por coisas absolutamente banais. Nós nos lembramos aqui
de uma amiga que numa oportunidade nos contou que durante muito tempo ela teve desentendimentos com sua vizinha, porque a vizinha, via de regra, pegava o seu lixo, ao invés de colocar em frente à casa dela, colocava em frente à casa dessa nossa amiga. E nossa amiga ficava irritada com aquilo. E muitas querelas surgiram, e muitas vezes essa amiga pegava o lixo da vizinha, o seu próprio lixo, e colocava na frente da casa da vizinha, e iam alimentando essas querelas, não é? Por muito tempo alimentaram essas querelas. Até que um dia ela resolveu conversar com a vizinha, não é? Porque não conversavam uma com a outra, não tinham diálogo, viviam de cara fechada, como se diz no dia a dia, uma com a outra, até que um dia ela se dispôs a conversar com a vizinha. Falou: olha, minha amiga, vamos terminar com essa situação, vamos cada um de nós colocarmos o lixo no local que nos é adequado, em frente às nossas próprias residências. Enfim, ela procurou a vizinha e, num diálogo tranquilo, sereno, a vizinha se sentiu tocada por aquela atitude e concordou com ela, e conta a ela que a partir daí passou a ter um relacionamento muito bom com essa vizinha. Olha que interessante, são querelas, coisas pequeninas, por coisas banais do dia a dia. Muitas vezes nós alimentamos inimizade com outros irmãos, com outras irmãs que seguem caminho conosco, não é? Muito bem. Diz Emmanuel ainda: se desejamos a paz com a natureza, procuremos agir com ela dentro do equilíbrio com que somos por ela beneficiados. Nós estamos fazendo isso? Como é que nós temos tratado a natureza? Haja visto tudo aquilo que tem ocorrido em funções de desequilíbrios na natureza ocasionados por nós mesmos, coletivamente, por conta de interesses materiais, muitas vezes, poluindo, agredindo o ambiente onde nós todos vivemos. E aí nós temos, muitas vezes, situações difíceis para administrar. Nós temos as consequências, não é? Lei de causa e efeito. Pensemos nisso. Continua Emmanuel ainda: se desejamos a paz com os inimigos, abençoemos a todos eles como ansiamos por ele sermos abençoados. Muito bem, se nós não somos capazes ainda de procurar aqueles com os quais não simpatizamos e de repente essa antipatia é mútua, pelo menos oremos por eles, vibremos por eles, e haverá de surgir o momento adequado onde nós haveremos de nos harmonizarmos ou reharmonizarmos, não é? Dessa vida ou em outras. Necessário que assim seja. Muito bem. Coloca ainda Emmanuel: se queremos a paz com os animais, respeitemos os animais como aspiramos por eles sermos respeitados. Ora, são irmãos em estágio evolutivo, pelo qual também nós já passamos na nossa fieira, não é? Na nossa trajetória evolutiva. E nós temos a obrigação de cuidar deles, nos ensina a espiritualidade maior, assim como aqueles espíritos bondosos que estão mais avançados do que nós na caminhada evolutiva, cuidam da gente. O que seria de cada um de nós se os nossos anjos guardiães nos abandonassem? O que seria de nós se Jesus não cuidasse de todos nós, apesar de muitas vezes, via de regra, nós deixarmos Jesus entristecidos com as nossas atitudes, porque nós não nos dispomos a abraçar os seus ensinamentos, que ele sabe que são receita de felicidade para todos nós. Então, assim como nós desejamos que espíritos mais avançados, bondosos, assim como nós desejamos que Jesus cuide de nós, nos estendam a mão, né? Tanto Jesus quanto os espíritos anjos guardiães, os espíritos familiares, enfim, os espíritos mais elevados, precisamos nós agirmos da mesma forma com os animais. Se queremos a paz com a própria saúde, diz ainda Emmanuel, protejamos o corpo que nos serve de moradia, como precisamos ser protegidos. Sempre colhemos as consequências daquilo que fazemos. Nós estamos aprendendo isso com a doutrina espírita, não é? Com Jesus.
nas suas colocações de que a cada um será dado segundo suas obras, não é? Então, nós temos uma responsabilidade para com esse corpo físico, que é veículo de manifestação nossa aqui no plano material, não é? E muitas vezes nós não temos os devidos cuidados e colhemos as consequências disso, diminuindo o tempo programado para nós estarmos aqui na Terra nessa encarnação. Por falta de cuidados, acabamos por retornar antes do momento. Responsabilidade nossa e teremos que arcar com as consequências. Muito bem. Continua Emmanuel dizendo que se nós queremos a paz com as criaturas infelizes, que nós as tratemos todas com o amparo, aquele mesmo amparo que venhamos a precisar recolher de cada uma delas, né? Caridade para com elas, enquanto houver criaturas infelizes no mundo, nós não conseguiríamos ser felizes, não é? Somos uma só família, uma grande família nesse planeta. Enquanto houver sofrimento, nós não teremos essa felicidade, mesmo a felicidade relativa, digamos assim, que podemos alcançar nesse estágio evolutivo, não é? Se nós fecharmos os olhos, se nós voltarmos as costas para as criaturas infelizes, para os necessitados de todas as ordens. Muito bem, se queremos encontrar a paz da felicidade, diz Emmanuel, saibamos repartir com os outros os melhores sentimentos do coração, com a mesma esperança de que algum dia venhamos a precisar do auxílio de qualquer um deles. Ou seja, ajudemo-nos uns aos outros, repetindo, retomando esse conceito da grande família que formamos aqui no planeta Terra e que fazemos parte da grande família universal. Mas nesse mundo, nesse planeta, nessa casa, nessa morada, nesse momento, é preciso que nós olhemos para aqueles que muitas vezes, não estão em situações mais favoráveis, e se nós estamos com o coração relativamente sereno, tranquilo, auxiliemos. Se sonhamos guardar conosco a paz de Deus, diz ainda Emmanuel, procuremos trazer a nossa consciência ligada ao amor infinito, com a fé vigorosa com que somos chamados a viver, cumprindo os desígnios de Deus. Então paremos para pensar quais são os propósitos de Deus para com a gente, os desígnios, não é? E aprendemos com a doutrina espírita que Deus nos criou para a paz, para a felicidade, para alcançarmos um dia a perfeição relativa que podemos alcançar na condição de criaturas, de espíritos imortais. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Nós estamos fazendo o que Emmanuel quer dizer com mantermos a nossa consciência ligada ao amor infinito. Seguir, implementar em nossa vida os ensinamentos de Jesus, porta-voz de Deus junto a nós? Certamente que sim, não é? Muito bem, temos aí muitos subsídios também para refletirmos sobre essas colocações de Emmanuel, falando do perdão no dia a dia, nas mais diversas situações. Então, que esses ensinamentos de Emmanuel, somados a todas as colocações que com tanta propriedade fez o nosso convidado dessa manhã de domingo, Álvaro Macedo, sobre o perdão, possamos nós refletirmos e nos dedicarmos com mais vigor, nos esforçarmos para sermos capazes de relevarmos as faltas, perdoarmos, enfim, porque o próprio Pai Nosso já nos coloca, não é? Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Ou seja, é proporcional, não é? Nós erramos tanto, nós nos equivocamos tanto, e nós precisamos do perdão a todo momento, particularmente no estágio evolutivo em que nos encontramos. Então, que pensemos em tudo isso. Muito bem, nós vamos saber agora o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso momento notícia. Promoção de livros e agendas da Livraria da USE. Mais uma vez estamos aqui a relembrar vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que não adquiriram ainda a sua agenda para 2022. A USE, a Livraria da USE de São Carlos e região, está colocando as agendas
para você adquirir por apenas R$ 24,90 e de brinde você ganha o livro espírita. Promoção simplesmente imperdível. A Livraria da USE fica na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro, em São Carlos. Fone 3307-5495, telefone e WhatsApp. Passe uma mensagem, reserve a sua e vá buscá-la. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 13 horas. Muito bem, Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Olha que oportunidade incrível também. Se você ainda não é associado ou associada ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região, você pode fazê-lo por apenas R$ 18 mensais e receber um livro espírita por apenas R$ 18 com um valor imensurável, digamos assim, não é? Em sua própria residência. Apenas aqueles que residem fora da cidade de São Carlos é que tem uma taxa adicional de R$ 4 correspondente ao envio pelo correio. Inscreva-se no Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região, na própria livraria ou através do WhatsApp, DDD 16 3307 5495, e desde já seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Hoje, domingo, às 17 horas, a palestra será de Dalva Ferreira, que estará abordando o tema Vida Além da Vida. Essas palestras que ocorrem a cada 2 semanas, aos domingos, às 17 horas, são transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube. Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e Facebook da Conesc. E também pelo YouTube, canal Palestras USE São Carlos. Assiste e participe. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, momento agora de agradecer a vocês. Vocês que têm se manifestado, que têm demonstrado carinho pelo Momento Espírita, que têm enviado mensagens, seja pelo WhatsApp, ou seja pelo YouTube, ou seja pelo Facebook, que nos encontram muitas vezes na rua e nos comunicam que estão sempre ligadinhos. Todo o nosso agradecimento a vocês. Nessa semana, obrigado a você, Silvia Helena Pulgrossi, Silvia do Centro, Sérgio e Márcia Bufa, residentes no Centro também, ao Vando do Jardim Pacaembu, ao Walter de Jesus, do Mirante da Bela Vista. Agradecemos também a Rose da Redenção, Rosimeire do Jardim Medeiros, Regina Maurício do Castelo Branco, Ósio da Vila Neri, Norberto do Azulville, Neide Souza da Vila Jacobucci, Mércia do Jardim Cruzeiro do Sul, a Maria Roseli dos Santos, Maria Lúcia do Jardim Bandeirantes, a Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria de Baté, Márcia do Mirante da Bela Vista, Carina Bittencourt, José Carlos Espim, lá da Vila Neri, Isabel do Jardim Rissete, Imaculada de Almeida do Centro, Hélio Porciúncula, também morador no Centro, em São Carlos, que de vez em quando está aqui conosco na condição de convidado do Momento Espírita. Haruko Nishioka, da cidade de Campinas, muito obrigado. Fernando Colombera, do Parque Primavera, Eneida Costa Macena, Cristiane da Redenção, Cleovina do Azulville, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, e ao Adilson e a Benê, que encontramos por esses dias aí, e disseram que estão sempre ligadinhos aqui também no Momento Espírita. Um muito obrigado de coração a todos vocês, amigos e amigas. E obrigado também pelos compartilhamentos. Como sempre, estamos aqui novamente a solicitar de vocês a gentileza de enviarem o link do Momento Espírita para seus familiares e amigos através do WhatsApp. Nós, todos os domingos, após o programa, no decorrer do próprio domingo, nós enviamos esse link. E ao compartilhá-lo, vocês nos ajudam, vocês colaboram conosco para que esse programa chegue até mais irmãos e irmãs, porque esse programa não tem outro objetivo que não seja levar a todos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, muito obrigado, amigos e amigas. Muito bem, momento agora de retornarmos a palavra ao Álvaro Macedo, nosso convidado dessa manhã de domingo, que gentilmente atendeu o nosso convite e esteve aqui falando sobre o perdão.
Álvaro, muito obrigado mais uma vez, fique à vontade. Agradeço a todos pela bondade e paciência com que chegaram até o fim desse programa conosco. E eu vos faço um convite. Vamos pensar com serenidade um pouco a respeito de tudo que nós discutimos hoje. Vamos procurar mentalmente aquele irmão com quem nós ainda não nos acertamos e pensar na questão do perdão. Às vezes é um perdão que temos que fazer para com ele, mas às vezes é um perdão que temos que fazer para conosco mesmo. E vamos lembrar nisso naquela frase do Cristo: reconciliai-vos com vossos inimigos enquanto caminhais com eles. Não vamos deixar para depois. Vamos fazer já. O tempo urge. Um bom domingo a todos, uma boa semana e até a próxima. Obrigado de novo, Zezinho e Beto. Muito obrigado, Álvaro. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Clube 1, FM 91.1, Band News na macro região. Esse que fala Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho Demel. E nosso convidado dessa manhã, Álvaro Macedo, que falou sobre o perdão. Estamos agradecendo também ao Rossi, que gentilmente mais uma vez cuidou da nossa sonoplastia. O nosso muito obrigado aos voluntários da produção do Momento Espírita, coordenados pelo Clemente Mancini. E nosso obrigado especialíssimo de coração a você, amigo ouvinte, que estiveram conosco até o último minuto de mais um programa Momento Espírita. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Até lá!